Deus me fez enxergar uma ótica de Atos 9 que eu não tinha parado para pensar. E eu gostaria de compartilhar isso com a igreja. Nós temos falado muito sobre o amor, nós temos pregado muito sobre amar uns aos outros, temos falado muito sobre conectarmos uns aos outros, amém? Temos falado muito sobre vivemos em risco, vivemos amando as pessoas, não importa quem seja, não importa onde esteja, nós somos chamados para amar uns aos outros. Jesus mesmo falou que, a Bíblia diz que o primeiro mandamento, que Jesus fala, amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo mandamento, amar ao próximo como a ti, como a ti mesmo. Ou seja, nós temos durante esse ano inteiro, eu tenho pregado muito sobre isso, tenho falado muito sobre isso, estabelecendo bases fundamentais a respeito do amor de Deus, de que nós somos chamados para primeiramente amar as pessoas, amar os irmãos, amar as pessoas do mundo, amar em tudo mais. E refletindo sobre isso, e caiu Atos capítulo 9, que Deus me fez pensar algumas coisas. Deus me levou a pensar a respeito da perspectiva e a ótica de Deus em relação às coisas. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre perspectiva e a ótica de Deus. Passos de fé e um olhar de amor. Olha para alguém do seu lado e fala, passos de fé e olhar de amor. Diga de novo, passos de fé e olhar de amor. E em cima desse texto, Deus começou a me fazer refletir. Timóteo, como você agiria nessa situação? E eu quero que você acompanhe comigo Atos capítulo 9. Versículo 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Olha para cá. Eu parei e refleti o que é respirar ameaças de morte contra os discípulos de Jesus. Eu fico imaginando Saulo, eu fico imaginando aquele jovem, aquele cara que ele viu o apedrejamento de Estevão. A Bíblia, se você ler um pouco antes de Atos, vai falar que ele era aquele que segurava a capa enquanto as pessoas apedrejavam Estevão até a morte. E a palavra de Deus simplesmente começa em Atos capítulo 9 dizendo que ele respirava ameaças de morte. E eu fiquei pensando, o que seria respirar ameaças de morte? Ou seja, o cara estava tão obcecado, mas tão obcecado que aquilo fazia parte do seu cotidiano, aquilo era como um motivo de vida para ele. Você consegue viver sem respirar? Alguém consegue? Se conseguir, me ensina. Mas ele respirava ameaças de morte, ou seja, era como se fosse o fôlego de vida dele, o objetivo de vida de Saulo. Tudo que ele mais ansiava era matar crente, o exterminador de crente. Esse era Saulo. E a palavra de Deus diz, continuando, dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Hoje, todos nós, é bonito você ver a história e querer se posicionar na história depois que você sabe o final. Talvez se eu perguntasse para você, quantos aqui, se você estivesse no lugar de Ananias, você ouviria de Deus e falar assim, amém, tive uma visão, que legal,
eu vou lá e vou orar para que um cara chamado Saulo de Tarso volte a enxergar, e ele vai ser um cara que vai revolucionar o mundo. Eu vou! Quantos iriam? Hoje, talvez, se você olhasse o resultado final, você falaria assim, eu vou. Se você olhar o versículo, e você olhar o contexto todo do Novo Testamento e ver o que Paulo se transformou, talvez você falasse assim, eu falava para mim, cara, eu quero ser como Ananias, eu vou lá, Deus, eu vou lá, qual o problema? O Senhor me apareceu numa visão, eu vou lá, eu oraria por Saulo. Ok, só que, assim como Ananias mesmo disse a Jesus, disse ao Senhor, falou, Senhor, o Senhor está entendendo, esse cara é caçador de bruxas. Esse cara começou uma caça bruxa aí, começou uma caça aos crentes, que tá treta. Como é que o senhor quer me mandar num lugar desse? E eu fico pensando o que passou na cabeça de Ananias. Quando Deus vira para ele e fala assim, Ananias, vai lá e ore. Vai lá e coloque a mão sobre Saulo. Eu fico imaginando que as pessoas, elas tinham medo daquele chamado Saulo. A fama dele se espalhou por todos os lugares. Talvez as pessoas, os discípulos de Jesus, as pessoas que seguiam o caminho de Jesus, olhavam para a situação de Saulo e falavam assim, esse cara não tem solução. Esse cara nunca vai seguir o caminho de Jesus. Esse cara, não sei o que vai acontecer com ele, mas esse cara, é impossível ele ter uma transformação de vida e entrar e ser um discípulo de Jesus. Talvez era esse tipo de pensamento que passava na cabeça das pessoas, ao ponto de falar assim, Senhor, Ananias virar e falar assim, Senhor, o senhor tem certeza, o senhor está me mandando para morrer? Talvez nas entrelinhas Ananias estava dizendo isso para Deus, falou, Deus, o senhor está me mandando para morrer? É isso? Ok, se o senhor quer que eu morra, então tá bom, eu vou obedecer. Por quê? Pelo tamanho medo, pelo tamanho talvez incredulidade que as pessoas tinham do que Deus tinha de plano na vida de Saulo. Hoje nós sabemos, ainda estava refletindo, mais de um terço do Novo Testamento nós temos em mãos por causa do apóstolo Paulo. Você já parou a pensar nisso? Que mais de um terço do Novo Testamento está nas nossas mãos por causa do apóstolo Paulo. Hoje a maioria das nossas bases doutrinárias é porque um dia aquele cara chamado Paulo escreveu cartas para a igreja e hoje nós temos acesso a isso, que serve como nossa base, nosso fundamento. Mas hoje nós enxergamos Paulo dessa maneira, hoje nós vemos Paulo dessa maneira, mas eu fico imaginando, naquela época, ele com carta, ele respirando matar crente, o exterminador de crente, e de repente, Ananias não faz nem ideia do que aconteceu com ele. Nós sabemos que ele teve um encontro com Jesus. Nós sabemos, a palavra de Deus diz que ele teve um encontro com Jesus. Ananias não sabia que ele teve um encontro com Jesus. Deus simplesmente olhou e falou assim, vai lá e ora. Vai lá e ora. E aí Deus começou a me questionar, Timóteo, se você tivesse alguém na cidade, se tivesse alguém no estado de São Paulo, se tivesse alguém no Brasil, que fosse um cara que fosse um perseguidor de crentes. E eu vou compartilhar essa pergunta com você. Imagine que tivesse a pessoa que mais odiasse cristãos no mundo. Imagine a pessoa que mais odiasse crente. Você, se fala a palavra crente, ele quase fica endemoniado do seu lado. Se fala a palavra G, ele já fala, não termina, para a nossa amizade continuar numa boa. Imagine aquela pessoa que ela persegue, ela goza, ela faz chacota, ela quer ver Satanás na frente dela, mas não quer ver alguém falando de Deus para ela. Consegue imaginar alguém assim? Talvez sim, né? Só que piora essa situação. Ele, na hora que ele descobre que alguém é crente, ele vai lá e dá um tiro na cabeça da pessoa. Vamos criar uma situação hipotética, ok? Vamos criar essa hipótese. E aí você está orando, e aí Deus vira e fala assim para você, ei, filho, seguinte, sabe aquele cara assim, 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 assado, o famoso matador de crente? Sei, Senhor, impossível ele, não? Mas que homem complicado, não? Aí Deus vira e fala para você, então, eu queria que você fosse num lugar assim, assim, assado, colocasse a mão sobre ele e orasse pela vida dele, para que ele voltasse a enxergar. E aí, o que você faria?
Quando nós contextualizamos dessa maneira, fica fácil nós entendermos e falar, opa, será que eu iria? Será que eu teria essa coragem de que Ananias teve? Será que eu agiria em passo de fé e risco? Será que eu teria fé e me arriscaria a esse ponto? De sair da minha zona de conforto, de sair do anonimato e chegar diante daquele cara que mata crente e fala assim, então, oi, tudo bem? Eu sou crente e vim orar por você. E essa história me fez a refletir muito mais na atitude de Ananias, no seu fator de obediência e fé, do que propriamente o que Deus fez com Saulo. O que Deus fez com Saulo foi fantástico, foi incrível, foi maravilhoso, transformou a vida de um cara, tipo, foi tipo assim, bizarro. A melhor palavra, foi bizarro o que Deus fez na vida de Saulo, o que ele pegou e transformou em Paulo. Mas o que me faz refletir justamente é isso. O que me faz refletir é a atitude de Ananias e o coração de Deus nessa história. Talvez aos nossos olhos, essas pessoas que nós estamos pensando, talvez, tipo assim, cara, aquele cara, aquela pessoa, esse meu amigo, esse meu vizinho, esse meu parente, esse meu irmão, esse meu pai, essa minha mãe, nunca vai ser alguém que vai andar nos caminhos de Jesus. Quantas pessoas nós olhamos simplesmente com os nossos olhos naturais e temos esse tipo de perspectiva, analisamos e julgamos pelo que a pessoa é aos nossos olhos e fala assim, essa pessoa nunca vai andar com Jesus. Quantas vezes nós já fazemos um pré-julgamento pelas atitudes contrárias da pessoa? É fácil nós falarmos de Jesus para quem tem um evangelho aberto, o coração, não é? É gostoso. É gostoso você chegar para falar de Jesus para alguém que está com o coraçãozinho prontinho para ouvir de Deus. Você chega e fala assim, cara, Deus te ama. É verdade, eu estou sentindo isso, meu Deus. Ai, como é que você sabe disso? Ai, eu preciso entregar minha vida para Jesus. Aí você não precisa nem fazer nada direito. Você fala assim, tá bom, vamos orar então. E agora, é difícil a gente ter consciência de aquela pessoa que você fala assim, cara, Deus te abençoe. Fala, abençoe nada, vai te catar. Aí você fala assim, como assim, cara? Só que nós, pela dificuldade, pelos nossos olhos naturais, nós já criamos um preconceito, nós já criamos um pré-julgamento dizendo, esse cara não vai para o céu. Porque ele nunca vai se curvar à vontade de Deus. Aí, eu vou perguntar para você mesmo que Deus perguntou para mim, e quem é você para dizer quem pode e quem não pode ir para o céu? Quem é você para dizer o que ele vai ser ou o que ele não vai ser? E aí eu ouvi Deus falando comigo, falou assim, foi você que projetou Saulo? Foi você que criou Saulo? Foi você que determinou desde lá do início quem Saulo seria? Eu, não, Deus. Ele falou, então fica na miúda. Deixa que eu sei o que eu estou fazendo. É interessante nós termos esse tipo de perspectiva, porque nós não fomos chamados para convencer as pessoas. O papel do convencimento é o papel do Espírito Santo de Deus. Nós fomos chamados para amar as pessoas. Nosso chamado não é convencer, nosso chamado não é brigar com as pessoas, nosso chamado é amar as pessoas. Eu tenho uma situação na minha vida que eu me arrependo amargamente. Eu lembro que eu fui numa oficina mecânica, e o dono da oficina mecânica era crente, e de repente chegou um cara lá, e a esposa do cara da oficina mecânica me colocou numa situação de saia justa, porque esse cliente que chegou, ela sabia que o cara não gostava de crente. Olha só, a saia justa que os caras me colocam também, né? Ele não gostava de crente. Aí essa pessoa vira e fala para aquela pessoa, ei, ele também é crente. Não deu nem o tempo de eu me apresentar. Oi, tudo bem, como vai? Meu nome é Timóteo. Ele fala, então, ele já é crente. Eu, oi, tudo bem? Aí ele já veio querer brigar, já veio querer discutir, já veio querer bater boca. Só que eu, na minha maturidade, achei que eu que tinha que defender o nome de Deus. Eu sou o guardião do nome de Deus. Quem sou eu para guardar o nome de Deus? Eu não consigo guardar nem meu nome direito. Não consigo proteger nem minhas coisas direito. Que dirá defender o nome de Deus? Que dirá fazer isso? E eu caí na pior besteira do mundo. Em vez de amar ele, eu julguei ele. E quis brigar com ele na palavra. Porque, não, cara, a Bíblia fala isso. E a gente começou a discutir. Consequência disso, ódio, raiva, rancor e amargura. Totalmente oposto daquilo que Deus manifesta quando Ele está presente. E o mais engraçado é que depois essa pessoa me encontrou 2 dias e falou assim, poxa Timóteo, achei que você agiria diferente.
aquela pessoa estava começando a se abrir para o evangelho, agora nunca mais ela quer ouvir falar de Deus. Eu falei, E eu lembro que na época eu fiquei mal. Eu lembro que na época, a primeira reação nossa é que ele tentar nos defender a nossa atitude. Hoje à tarde a gente estava refletindo sobre isso. Toda vez que a gente tenta justificar os nossos erros, refletindo sobre isso hoje à tarde, Deus fala, né? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E eu lembro que na época, tipo assim, a pessoa me falou, isso deve fazer uns 15 anos, eu acho. A pessoa me falou, e eu, na hora que eu fui para casa, não, mas já se viu, mas eu estava ali, eu estava certo, porque é a palavra de Deus, e não sei o quê, porque esse cara realmente é duro de coração, e tal, e tal. E eu sentindo Deus falando, você errou. Não, Deus, mas... Filho, pera lá, tá errado, calma. Não é assim que as coisas funcionam, filho. Tem que amar as pessoas. E eu lembro que quanto mais eu tentava brigar, tentando me justificar, pior eu ficava. Até o ponto que eu falei assim, ok Deus, tá bom, eu reconheço, me perdoa. Eu devia ter amado aquela pessoa. Essa lição de Atos capítulo 9 nos ensina um pouco disso, nos ensina o coração de Ananias de falar assim, Senhor, eu vou amar então essa pessoa porque o Senhor pediu, mesmo correndo risco de morte. Saulo, e Saulo, ele, tipo assim, era até difícil discutir Bíblia com Saulo. Discutir as leis com Saulo. Saulo, ele era o cara. Filipenses capítulo 3, não precisa abrir sua Bíblia, eu vou ler. Paulo, ele fala, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele era conhecedor profundo da lei, ele era defensor da lei judaica, e em relação à lei, ele era irrepreensível. Ele era o cara. Paulo era o cara, Saulo era o cara. Como é que você ia discutir alguma coisa com um cara desse? Por isso que ele se achava no direito de matar qualquer um que pensasse da maneira diferente dele. O grande problema é que nós fechamos o evangelho para as pessoas, é porque toda vez que nós tentamos mostrar para a pessoa que ela está errada, ela se fecha. Mas toda vez que nós nos dispomos a amar as pessoas, elas se abrem. Eu gosto mais de uma frase do Rick Warren que diz o seguinte, as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até elas perceberem o quanto você se importa com elas. As pessoas não querem saber o quanto você sabe, as pessoas não querem saber se você tem 8 cursos de teologia, as pessoas não querem saber quantos cursos e quantas vezes você já leu a Bíblia, as pessoas não querem saber se você frequenta todo dia ou todo domingo culto, as pessoas não querem saber de nada disso, elas não querem saber se você está certo, se você está errado, elas não querem saber nada a teu respeito, até que primeiramente elas percebam que você realmente se importa com elas. As pessoas elas querem falar assim, não, esse cara se importa comigo. Acho que eu vou abrir meu coração para ele então. Eu lembro de algumas experiências de um cara que eu ganhei para Jesus alguns anos atrás. E foi mais ou menos nesse aspecto, de amar a vida dele, de amar o coração dele. E ele estava gravando no estúdio. E eu comecei a compartilhar do amor de Deus. Ele começou a abrir o coração e começou a falar de um vazio que ele tinha. E eu comecei a falar do amor de Deus, e comecei a compartilhar. E eu comecei a falar do amor de Deus, falar daquilo que Jesus poderia. Ele começou a experimentar algumas coisas em Deus, ele começou a ter algumas experiências com Deus, mas ele tinha uma certa resistência. Ele falou assim, cara, eu não gosto de crente, eu não gosto de crente. E eu lembro que na época a gente foi para um show da Hillsong, a primeira vez que a Hillsong United veio para o Brasil. Quem estava nessa vez? Marquinhos estava, teve uma galera aí que foi. A gente lotou um busão e foi. Primeira vez que a Hillsong United veio no Brasil, a gente estava lá, e aí botaram diante do trono para abrir. Tipo, nada a ver, né? Nada a ver. Mas enfim, no Brasil era o que estava no momento, era o que estava no auge. Só que quando eu vi o negócio da Hillsong, eu já tinha mostrado algumas músicas para ele já estava curtindo, ele já estava naquele processo de se apaixonar pelas coisas de Deus, pelo som, né, e tudo mais. Aí eu cheguei, eu lembro que eu passei no serviço dele e falei assim, cara, me dá 30 reais. Ele falou, me dá 30 reais. O que foi? Cara, você vai comigo para São Paulo. Ah, velho, você vai comigo para São Paulo. Por quê? Me dá 30 reais. Tá pago sua passagem e seu ingresso. Onde nós vamos? Falei, sabe aquela banda que você está curtindo? Eles vêm no Brasil, nós vamos lá. Pô, que legal, vamos, legal, então eu vou. Aí deu os 30 reais.
E foi muito engraçado, foi muito engraçado, porque ele foi, na hora que chegou diante do trono, ele não conhecia, nem sabia quem que era Ana Paula Valadão, não sabia de nada, só que ele era tipo assim, era um cara roqueiro, sacou? Ele era um cara roqueiro. E na hora que rolou diante do trono, ele ficou assim, tipo, o que esses caras estão fazendo? Diante do trono naquela época, que tinha orquestra, né, e Ana Paula, aleluia, e aquela coisa arada toda diante do trono, tipo, né, e aí ele tipo assim, tentando entender, tipo, cara, olhava pra mim, cara, o que você me trouxe isso aqui? Eu, calma, velho, calma que, tipo, eu não sabia, desculpa, mas vai chegar, calma. Aí eu lembro que na hora que começou o show da Hilson, de repente eu olho do lado, cadê o cara, velho? Ele foi lá no meio, velho, e foi pulando na beira do palco e tal, aquela loucura toda. A gente voltou pro ônibus, aí eu falei, e aí, cara, você curtiu? Ele falou, vem, muito louco, mas aquela banda que começou lá, uma droga, velho. Aquela primeira banda é uma droga. Mas os caras, muito bom, velho, e tal. E aí aquela semana, isso foi o momento, aquele momento de amor, momento de ele conhecer algumas pessoas da igreja, momento dele viajar e passar um tempo junto com as pessoas. Ele começou a sentir o amor de Deus. E eu lembro que naquela semana eu falei, cara, você precisa tomar uma posição em Deus. Você já tem tudo, você já sabe, você quer, você já experimentou. Ele falou, Tim, mas eu não gosto de crente, cara. Eu acho crente tudo chato. Aí eu falei para ele, você me acha chato? Corri o risco, né? Arrisquei minha cabeça nessa, né? Falei, você me acha chato? Ele falou, não. Eu falei, então, eu sou crente. Aí ele deu tela azul assim na cabeça dele. Sabe quando o Windows trava, dá tela azul? Ele, dan. Aí parou, pensou, não, verdade. E a partir daquele momento, a partir daquele dia, ele abriu o coração e veio para a igreja. O que eu quero dizer com você com isso? Se eu tivesse chego e falado assim, e brigasse com ele da primeira vez que ele falou que o crente era chato, se eu tivesse simplesmente não amado a vida dele, mesmo ele falando mal de mim, você está falando mal de crente, está falando mal de mim. E simplesmente falar assim, tudo bem, cara, eu concordo com você, tem muito crente chato, verdade. E tipo, segue a vida, cara, não vai ser isso que vai fazer meu coração fechar para você. Isso é nós olharmos para as pessoas ao nosso redor com uma perspectiva celestial. Isso é nós olharmos para as pessoas da nossa vida em uma perspectiva com os olhos de Deus. Não observando o que elas são hoje, mas observando pelos olhos da fé o que Deus quer que elas sejam. Nós temos duas importantes lições nesse texto de Atos capítulo 9. Primeiro Ananias ele se moveu em fé e obediência. É muito louco, mesmo correndo um risco de vida, Ananias falou assim, ok Deus, o Senhor falou, eu vou. E esses dias atrás eu passei por uma experiência muito parecida com isso. Deus me mandou ir orar com uma pessoa muito estranha, que eu nunca imaginei que Deus me mandaria orar com essa pessoa. Eu tinha deixado minhas crianças na escola, estava voltando para casa, passei na rua, onde esse cara trabalha, e aí Deus falou para mim, volta lá e vai orar com ele. Eu, volta lá e vai orar com ele. Eu, não Deus, não, como assim? E fui dirigindo. Eu sei que eu fui do caminho até a porta da minha casa brigando com Deus. Aí na hora que eu cheguei na porta de casa, eu senti o Espírito Santo falando assim, o que você orou para mim ontem? Você falou que você queria caminhar mais no sobrenatural. Como é que você vai caminhar no sobrenatural se você não consegue me obedecer nas pequenas coisas? Aí eu fechei o portão de casa, entrei no carro e fui. Cheguei lá, o cara me recebeu, tomou um susto. Falei, cara, você tem 2 minutinhos para mim? Não tem. Entrei na sala dele, sentei, dei a mão para ele. Falei, o que foi? Eu falei, não, cara, eu só vim aqui orar por você. Coloquei a mão sobre ele e comecei a orar. Não, confesso que não entendi nada do que eu orei, simplesmente orei. Deus abençoa ele, abençoa a família, abençoa, derrama o teu amor sobre ele, em nome de Jesus abençoa, declaro meu amor sobre ele, declaro o amor de Deus sobre ele, e em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Aí vem cá, deixa eu mostrar um negócio, me mostrou um negócio lá na empresa dele, eu falei assim, cara, você abre a porta lá que eu vou embora e, enfim. Saí de lá, eu não gastei 10 minutos dentro do lugar. Porque eu falei, Deus me falou, você vai entrar, você vai simplesmente orar, você vai só orar. Vai, ora e vai embora. E eu fui embora. Pergunta se eu entendi alguma coisa. Estou tentando entender até agora. Confesso para vocês, deve fazer uns 10 dias, e eu estou tentando entender até agora. Mas eu simplesmente cheguei em casa, parei o carro, falei assim, Deus, se é a obediência que o Senhor queria, é a obediência que o Senhor teve.
Nós precisamos andar nessa cultura de fé e risco. O que Deus fala pode ser a coisa mais louca, pode ser a coisa mais simples, pode ser a coisa mais complicada. Nós precisamos responder de imediato com uma atitude de fé e risco. Só assim nós veremos o reino de Deus nos nossos dias. Só assim nós veremos os milagres de Deus acontecendo. Eu gosto muito daquilo que o André Tanaka ele fez aqui na igreja. No começo do seminário, no workshop do Sobrenatural, que ele perguntou, quantos aqui, eu vou fazer a mesma pergunta para você, quantos aqui acreditam que Deus pode todas as coisas? Não, amém? Vamos lá. Quantos aqui acreditam? Quantos aqui acreditam que Deus pode curar ainda hoje? E quantos quem aqui tem visto curas constantes na sua vida? Então, você vê como é que vai diminuindo o número? E aí a pergunta que ele faz, a pergunta que eu tenho me feito é a seguinte: nós não temos visto as pessoas serem curadas, nós não temos visto os milagres acontecendo, porque Deus não opera, ou porque nós não tomamos o risco e a fé? Deus é o mesmo. Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Paulo, de Pedro, de todos eles é o mesmo Deus que está disponível a nós. O mesmo Espírito Santo que foi derramado no Pentecostes, o mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre aqueles caras em Efésios, o mesmo Espírito Santo que revolucionou o mundo está disposto para mim e para você. Não existe categorias diferentes. Esse aqui é o Espírito Santo da América Latina, esse aqui é o Espírito Santo da América do Norte, esse aqui é o Espírito Santo lá do Japão. Não, o mesmo Espírito Santo está disponível para nós em todos. Não existe Espírito Santo adulto, não existe Espírito Santo mirim. E mais ainda, não existe o Espírito Santo LKC. Nós tivemos umas experiências muito massas hoje de manhã, onde vários adolescentes, nós fizemos um exercício, onde vários adolescentes, sem entender direito, eles ouviram a voz de Deus, entregaram palavras de conhecimento para os líderes. E eu perguntei depois na roda de líderes, tipo assim, 75% das pessoas, tudo que foi dito para elas fez sentido. Nós tivemos algo tão maluco, tão maluco, tão maluco, que Deus usou a vida de uma líder para orar por uma pessoa que tentou se matar. Eu nem sei nem quem que é a pessoa. Essa líder só me procurou e falou assim: Tim, Deus me trouxe, eu falei, e a pessoa abriu o coração comigo e eu orei por ela. Ali, gente, 13, 12, 11 anos. Então não existe idade. Eu gosto muito de Romanos 8:11, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita entre vós. Está em mim, está em você, está disponível para nós. Basta nós movermos um passo de fé e risco. A melhor definição de fé que eu gosto, não lembro de onde eu vi. Definição de fé é o seguinte: você tem tanta certeza do amor de Deus sobre a sua vida, que você se joga para trás, olhando Deus na sua frente, confiando que Ele vai te segurar. Entendeu? Melhor definição de fé, porque você não vê alguém atrás de você segurando, você vê assim, mas como que Deus vai segurar se Ele está aqui na minha frente, Ele me mandou jogar para trás? Você confia ou não confia que Deus é todo poderoso para fazer todas as coisas? Mas para isso precisa ter um estilo de vida de risco. Ananias teve isso, Ananias teve esse tipo de situação. Segunda coisa, nós podemos entender que os nossos olhos não enxergam o plano completo de Deus. Talvez a pessoa que está do nosso lado, a pessoa que você menos espera, ela tem um chamado incrível de Deus para mudar o mundo. Nós nunca imaginaríamos, se nós olhássemos até aquele momento da história, que Saulo seria o cara que revolucionaria o mundo. Mas talvez essa pessoa que está do seu lado tenha um chamado de Deus incrível. Aliás, todos nós temos um chamado incrível. Deus tem um plano especial para todos nós. Deus tem um plano maravilhoso. Talvez aos seus olhos seja algo simples, mas se vem de Deus, pode ter certeza que é algo incrível. Eu gosto de uma frase que diz o seguinte: não menospreze os teus testemunhos. Não menospreze as pequenas coisas que Deus faz por você, porque pela simples equação de ter Deus no meio, pode ter certeza que é grandioso. Pelo simples fato de ter Deus na sua história, pelo simples fato de Deus ter feito, pode ter sido a coisa mais simples do mundo. Pode ter sido a coisa mais banal aos seus olhos ou aos olhos de alguém, mas se tem Deus na equação, pode ter certeza que é incrível, pode ter certeza que é grandioso e maravilhoso. Todos nós temos algo maravilhoso de Deus. Todos nós fomos escolhidos e fomos chamados e separados para grandes coisas incríveis. Abre sua Bíblia em Salmo 139.
Deus, ele não cria o caos. Entenda isso. Deus, ele não cria coisas ruins. Deus, ele cria coisas maravilhosas. Quantos aqui são criações de Deus? Então você é maravilhoso. Deus não cria coisas medíocres, Deus cria coisas incríveis. Dá uma olhada para a pessoa incrível do seu lado. Fala para a pessoa do seu lado, você é incrível. Você é o Senhor incrível. Para a galera do LKC, eu não vou falar sobre Pedro. Só para deixar claro. Salmo 139. Não. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente, põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também estás lá. Se eu abrir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Diga para alguém do seu lado, Deus me criou no íntimo. Ele me teceu no ventre da minha mãe. 14, eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Olha que maravilha. Se você não se sente especial, leia Salmo 139. Vamos todos ler juntos esse versículo 14, é maravilhoso. Eu te louvo porque tu me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Deus não faz coisas medíocres. Deus não faz coisas ridículas. Deus só faz coisas incríveis. E a palavra de Deus diz, você é uma criação incrível de Deus. Deus, ele escolheu você, muito mesmo antes de você nascer, e designou você para algo que só você pode fazer, que só você tem a capacidade, e foi escolhido para fazer algo incrível para Deus, para fazer parte da grande revolução do mundo. Ah, Timóteo, eu? Sim, você. Eu não, então quem foi? O João? Não vou brincar assim. Sim, você. Você foi criado como obra especial de Deus para fazer coisas maravilhosas. Deus tem grandes pensamentos a teu respeito. Deus, ele não fez, Deus, ele não gastou o tempo dele falando assim, eu vou criar isso aqui, mas eu vou criar algo muito ruim. Eu não consigo acreditar que Deus, pela sua grande bondade, fará isso com alguém. Mas Deus, porque ele é amor, não é que ele tem amor, ele é amor. E ele é todo poderoso, ele não faria uma coisa medíocre, ele só faz coisas grandiosas e incríveis. Então entenda o plano que Deus tem para a sua vida, o plano que Deus tem para a vida de quem está do seu lado, o plano que Deus tem para aquela pessoa que você acha que nunca vai ouvir falar do Evangelho, é um plano incrível. Tudo é uma questão na perspectiva que nós olhamos. Você está olhando com os olhos naturais, ou você está olhando com os olhos de Deus, que são os olhos da fé. Mas Timóteo, você não está entendendo. É impossível, eu olho para aquele cara, não tem jeito. Pois é, nossa visão é muito limitada. A igreja de Atos olhava para Saulo e falava assim, esse cara não tem jeito. Talvez. Eu creio que muitos deles pensavam isso. Saulo, tomara que ele nunca passe perto da gente. Mas Deus sabia o plano. E eu acho muito interessante que Atos 9,16 ainda Deus fala assim, eu mesmo direi a Paulo o que ele terá de sofrer a mim.
por mim. Porque eu tenho um plano para ele. E Deus já fala para Ananias qual é o plano que Deus tinha na vida de Saulo. E graças a Deus, esse plano se cumpriu, porque o evangelho chegou até nós por causa disso. Então não despreze o plano que Deus tem para quem está do seu lado. Ah, Timóteo, mas só ame. Só ame quem está do seu lado. Você não precisa debater com ele. Você não precisa querer enfiar nada na cabeça dele. Você simplesmente precisa amar essa pessoa. E olha só como que Paulo, depois que ele teve esse encontro com Jesus, depois de um tempo, ele teve a sua visão alterada. E olha só como que Deus deu essa perspectiva para o apóstolo Paulo. Ele muda de vida, ele tem um tempo de acompanhamento, e até que ele é enviado para fazer missões. E uma das igrejas que Paulo abre é uma igreja em Corinto. É com muita tristeza que eu vou falar de Corinto hoje. Não foi um bom dia para falar sobre a igreja de Corinto hoje. Senão vai ter gente que vai estar muito empolgada aí, em vez de dar glória a Deus, vai gritar, vai Timão. Vai Corinthians. Não, então, misericórdia Senhor. Mas infelizmente eu já tinha pensado nisso e... Bem, vamos lá. Observe o seguinte, Paulo, ele começa então uma igreja em Corinto, ele continua suas viagens missionárias e ele simplesmente cuida das igrejas através das suas cartas. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios. E Paulo, como um bom pastor, como um bom apóstolo, como alguém que se preocupado com o bem-estar das pessoas e com o crescimento das pessoas, ele começa então a doutrinar as pessoas. Ele começa a dizer, olha, o que vocês estão vivendo não é bacana. Porque nós achamos que as igrejas naquela época não tinham problemas, né? Nós achamos que a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, a igreja de Gálatas não tinha problema. E eu quero que você viaje um pouquinho rapidamente comigo aqui na Bíblia. Nós vamos ler rapidamente, muito rapidamente, algumas coisas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Quem achou, diga amém. Já no começo da carta, já no versículo 11, Paulo vira e fala: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe, de que há divisões entre vocês. Tem o quê? Em Corinto? Divisões. Capítulo 3, versículo 2. Paulo fala: dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condição, porque vocês ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Paulo vira e chama eles de literalmente, vocês são criança, porque vocês estão brigando entre vocês estão tendo inveja uns com os outros. Estão me acompanhando? Capítulo 5. Paulo. Capítulo 5, versículo 1. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem com os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos. Olha só, a promiscuidade era tanta, a imoralidade tanta, que o cara, ele teve relações com a madrasta. E aí Paulo fala assim, e vocês estão orgulhosos por causa disso? Vocês estão felizes? Vocês estão de boa com uma situação dessa? Sério? Capítulo 6. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios, em vez de levá-los aos santos? Vocês não sabem que os santos vão de julgar o mundo? Eu vou resumindo rapidamente, mas aqui ele está falando que tipo assim, alguém tinha problema entre a pessoa na igreja, eles não sentavam para resolver entre eles, eles iam processavam um ao outro. Ah, Tanz, eu não gostei do que você fez para mim. Em vez de a gente sentar e conversar, ia lá e abrir um processo contra você. Que bênção. Capítulo 11, versículo 20, eu não vou ler rapidamente, mas Paulo ele adverte que a galera estava indo para a ceia, uns para comer demais e outros para ficarem bêbados. Olha só a realidade da igreja de Corinto. Percebe, talvez você olhe para a Bíblia e fale assim, eu gostaria de tanto fazer parte da igreja de Corinto. Porque eles caminharam com Paulo, eles viveram maravilhas. Cara, desculpa te falar, amado, assim como hoje tem, até as igrejas daquela época também tinham problemas, também tinham dificuldades, e nem por isso eles deixavam de ser abençoados, e nem por isso eles deixavam de ser povo de Deus.
Eles tinham todas essas coisas. Paulo estava divertindo tudo isso para eles. Mas Paulo não estava julgando. Paulo não estava colocando o dedo na cara deles, falando assim: ei, vocês, safados. Como assim? O outro ali tendo relações com a madrasta, você está louco? O outro aqui bêbado na ceia, vocês estão doidos? O outro aqui deixa para comer em casa para vir enchendo barriguinha aqui? Como assim? E outros estão brigando entre vocês aí, vai botar na justiça? Por que vocês não sentem conversa que nem gente grande? Tudo por causa do quê? Por causa de inveja? Por causa de divisão? O que é isso? Vocês estão pensando que vocês são quem? Paulo não fez nada disso. Paulo, ele é divertido, ele falou assim: olha, eu estou sabendo que está acontecendo isso no meio de vocês. Só que o mais interessante de tudo é que no capítulo 1, volta lá no capítulo 1 de 1 Coríntios. Antes de começar a falar a qualquer coisa, antes de falar qualquer exortação, antes de falar qualquer tipo de coisa para aquela igreja, Paulo, ele fala o coração dele, como que ele enxerga aquelas pessoas. É como se Paulo estivesse falando: ei, vocês de Corinto, vocês são assim. Talvez vocês não estejam agindo assim, porque eu estou vendo que vocês estão fazendo isso. Mas entenda, vocês não são essa realidade que vocês estão sendo hoje. Vocês não são essa realidade de brigões. Vocês não são essa realidade de pessoas invejosas. Vocês não são essa realidade de pessoas que ficam se embebedando aí na ceia. Não são vocês, porque vocês já foram comprados pelo sangue de Jesus. Ei, volte para a verdadeira realidade de quem Cristo falou que vocês são. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Acompanha comigo no capítulo 1, versículo 4. Olha só, nem parece que Paulo está falando da mesma igreja, e nem parece que é a mesma carta. Paulo está falando: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isso é, toda a palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Peraí. Você tem certeza que você está lendo tudo isso em 1 Coríntios? Sim. Mas Paulo, ele começa a sua carta determinando o tipo de visão. Ele falou: olha, eu estou olhando para vocês pela perspectiva celestial. Vocês serão irrepreensíveis no dia do Senhor. Vocês foram completados em tudo. Vocês têm todos os dons espirituais. Vocês foram completos em tudo. A obra de Cristo em vocês está completa. Eu não olho para vocês com olhos de acusação. Eu olho para vocês, eu enxergo vocês da mesma maneira que Cristo enxergou vocês. Alguém que pela fé são pessoas incríveis. Mas infelizmente, a realidade natural do nosso dia a dia tem mostrado diferente. E é isso que eu gostaria de falar para vocês. E Paulo começa a sua carta. Traduzindo na linguagem muito mais do que atual, seria mais ou menos isso. Paulo está falando: eu sei quem vocês são, e o que vocês estão fazendo não condiz com quem vocês são. Mude a maneira de vocês serem, porque vocês não são isso, vocês são pessoas incríveis. Eu muitas vezes, quando eu vou repreender algum dos meus filhos, eu chego para ele e falo assim: filho, você não é assim, você não foi criado desse jeito, não foi isso que Deus planejou para que você fosse, mas as suas atitudes não condizem com quem Deus criou você, da maneira que Deus te criou. Comece a agir da maneira que Deus te criou. E eu falo para ele: quem Deus fala que você é? Quem, filho, Deus fala que você é? Muitas vezes ele chorando: homem forte, valoroso e corajoso. Fala: então seja isso, que Deus te separou e Deus falou que você é isso. E eu já falei para vocês aqui das devocionais que ele tem feito, e eu tenho acompanhado, e tem sido incrível, porque todo dia eu falo, a devocional sempre encerra: o que Deus falou com você hoje? E todo dia ele escreve algo maravilhoso que Deus falou para ele. E eu estou juntando isso. E numa hora certa eu vou sentar e falar aqui: vamos aqui, filho, vamos ler junto. Olha só o que Deus falou sobre você. É isso que Deus espera que você seja. Pai, eu não consigo. Com a ajuda do Espírito Santo Ele vai conseguir. Você vai conseguir. E eu aqui como seu pai, simplesmente vou orar, eu vou ajudar e liberar o céu sobre a tua vida, para que você seja isso que Deus planejou que você fosse. Eu falo para ele: eu não quero que você seja a realização dos meus sonhos, eu quero que você seja a realização dos sonhos de Deus. A mesma coisa nós precisamos olhar para as pessoas ao nosso redor. O nosso olhar de amor precisa ser assim:
Eu não quero que você seja o que eu espero que você seja. Eu quero que você seja o que Deus quer que você seja. Quantos me entendem, digam amém. Paulo, ele não teve coragem de levantar e falar mal, assim como nós não podemos ter coragem e falar mal das pessoas que caminham perto da gente, as pessoas que estão ao nosso redor. Há esses tempos atrás, conversando com um amigo, ele esteve lá na Bethel, e ele falou que ele teve a oportunidade de sentar numa mesa com vários pastores junto com o pastor Bill Johnson. E teve um que teve a coragem de levantar e falar assim: Pastor Bill, eu nunca vi o senhor falando mal de ninguém. Esses anos todos, eu nunca vi o Senhor falando mal de ninguém. Como que funciona isso? E o pastor Bill, ele vira com toda a sabedoria dele e fala assim: quem sou eu para falar mal de alguma coisa que Deus criou? Eu sei que na hora que esse amigo meu contou, nós estávamos numa reunião de DNA, eu sei que deu aqueles 15 segundos de silêncio no ar, tipo assim, todo mundo. Sabe aquele momento Sabe aquele momento que você dá aquela... E isso tem se tornado realidade, verdade, precisa ser verdade para nós. Nós precisamos olhar para as pessoas no nosso dia a dia. Até aquela pessoa mais complicada e falar assim: eu não posso falar mal daquilo que Deus criou. Porque eu posso ser que eu não esteja vendo, mas eu sei que Deus tem um plano incrível na vida dessa pessoa. Eu sei que Deus tem algo maravilhoso, porque se Deus criou ele, com certeza tem alguma coisa maravilhosa que Deus quer fazer através da vida dele. Se ele não quiser é outro problema, mas o meu papel é orar e clamar e amar para criar caminhos para que ele seja aquilo que Deus quer que ele seja. Tem uma frase de um poeta que diz o seguinte: nasce flor no meio do lixo. Talvez você olhe para algumas pessoas e fale assim: cara, esse cara é lixo. Esse cara é podre, esse cara não vai virar em nada, esse cara não vai dar em nada. Bicho, isso aí, tipo, game over. Mas Deus faz brotar a flor do meio do lixo. Porque para ele não é lixo, talvez o mundo jogou lixo em cima dele. E Deus tem me dado o privilégio de conhecer pessoas e caminhar com pessoas mais próximas, que na hora que senta e começa a contar a sua história de vida, eu falo assim: uau. E ele fala assim: Deus me tirou de algumas coisas. Deus me tirou e Deus me trouxe aqui, e eu falo: uau. Uau. Agora eu quero que você entenda, para nós finalizarmos. Talvez isso seja muito abstrato para você, talvez isso seja muito complexo na sua cabeça, mas eu quero que você entenda o seguinte: esse olhar de fé, esse olhar de esperança, esse olhar de captar a essência do que Deus criou, foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Foi exatamente isso que Jesus fez pelas nossas vidas. Ou você acha que você era bom demais para Jesus ter morrido por você? Romanos capítulo 5, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. E quando eu leio Romanos capítulo 5, minha cabeça estoura. Confesso a vocês. Aliás, todo o livro de Romanos. Mas Romanos capítulo 5, versículo 5. Quem achou, diga amém. Diz o seguinte: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Deus morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Olha só o que Ele fez: Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Observe esse texto: Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus ele não morreu porque nós éramos bonzinhos. Deus ele não morreu porque nós éramos fofinhos. Deus não morreu porque nós éramos cheirosos. Deus simplesmente olhou e falou assim: olha, eu sei que o pecado me afasta deles, mas eu vou dar um jeito de morrer para reconciliar eles comigo.
E eu acho isso fantástico, porque o que nos separa de Deus é o pecado, e Jesus ele abriu mão de toda a sua glória, enfrentou todo o pecado para se reconciliar conosco. Ele não nos escolheu porque nós éramos os mais bonitinhos, Ele não nos escolheu porque nós éramos os melhores, mas Ele olhou simplesmente e falou assim: eu criei eles, eles são obras da minha criação, eles são a minha criação especial. Você já parou para pensar que em Gênesis, todas as coisas Deus fala, mas a única que Ele põe a mão para fazer é o homem. Você tem o toque de Deus, você não é como qualquer criação, você é uma criação incrível de Deus. E Deus olhou e falou assim: independente do pecado, eu quero me resgatar com Ele, eu quero resgatar a vida dele, porque eu quero ter um relacionamento incrível, porque eu não criei o ser humano para viver no pecado, mas eu criei o ser humano para fazer coisas incríveis. E aí a Bíblia fala que Cristo morreu mesmo quando éramos pecadores. Isso me faz pensar, se Cristo morreu mesmo quando éramos pecadores, quem sou eu para desprezar alguém do meu lado e falar: esse cara nunca vai aceitar Jesus? Quem sou eu para falar: eu não gosto desse cara, então não vou amar a vida dele? Quem sou eu para julgar que alguém não é merecedor do amor de Cristo? Quem sou eu? Se Deus não fez isso, quem sou eu para fazer isso? Amado, pode ser que hoje você não veja essa verdade na sua vida ou na vida das pessoas ao seu redor, mas Deus já nos deu as ferramentas para trilharmos esse processo. Tudo é um processo, nós vamos sendo transformados de glória em glória. E o mesmo acontece com quem está do seu lado. Essa pessoa do seu lado vai ser transformada de glória em glória. Olha para essa pessoa do seu lado e fala assim: eu creio que você vai ser transformado de glória em glória, até ser o que Deus quer que você seja. Isso são os olhos de fé, isso são olhos de amor. Só para você ter uma ideia, foi até engraçado hoje de manhã, só para a gente encerrar. Nós estávamos ali ministrando e nós separamos uns grupos e os adolescentes começaram a ouvir de Deus para entregar a palavra de conhecimento. E teve um dos líderes que me contou depois que tipo assim, estava no grupo dele e ele perguntou para o menino que estava ali, ele falou: e aí, Deus falou alguma coisa com você? Ele falou: não, Deus não me falou nada. Aí ele continuou ali e falou: amém, beleza, vamos orar de novo. Orou, esse menino saiu para tomar água. Quando ele voltou, ele olhou assim, do nada para a cara desse líder e falou assim: você tem muita coisa para melhorar em Deus ainda. Tipo, na lata assim, você tem muita coisa para melhorar em Deus ainda. Aí eu falei para ele falou assim, ele tomou um choque, ele ficou tipo, tá, mas amém, ele falou: eu vou melhorar. Sabe, todos nós podemos melhorar, todos nós, de glória em glória. Nós não chegamos ainda. O apóstolo Paulo fala: eu sei que não sou perfeito, mas uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que ficam para trás e corro para o alvo. Nós precisamos correr para o alvo, nós precisamos nos conectar cada dia mais com Jesus, precisamos nos conectar cada dia mais com os outros. Isso é ter uma vida de amor, isso é ter uma vida de fé, isso é ter uma vida pela perspectiva celestial das coisas. Talvez eu não goste do que você esteja fazendo, mas eu te amo. Para você ter uma ideia, é um comparativo muito simples, é um comparativo talvez muito medíocre. Mas quantos aqui, o teu filho muitas vezes está fazendo um monte de coisa errada, mas mesmo assim você não deixa de amar ele? Ou tem condições para você: meu filho está fazendo coisa errada, então não amo não, credo. Fui eu que fiz trem não. Não existe isso, cara. É difícil falar para quem não tem filho, mas para quem tem filho, eu acho que fica mais fácil entender. Mesmo que seu filho esteja fazendo coisas erradas, mesmo que seu filho não esteja, tipo assim, sendo aquela pessoa incrível que você acha que ele é, o seu amor por ele não diminui por causa daquilo. Diminui ou não? Não, não diminui. Agora imagine Deus que é perfeito em toda a sua criação. Imagine Deus que é perfeito em toda a sua majestade. E a mesma coisa nós precisamos olhar para as pessoas. E para nós encerrarmos, eu quero que você preste atenção nessa frase: amor não é ignorar as falhas, mas buscar extrair o melhor que existe dentro da pessoa, confiando que Deus pode fazer a transformação. Amém? Fique de pé onde você está. E a minha oração essa noite é para que você tenha os seus olhos abertos nesse nível de revelação, para que você tenha os seus olhos abertos nesse amor que lança fora todo o medo do pecado, ou que lança fora todo o desprezo.
E eu sei aquilo que pegou em você, dentro de você, você sabe, melhor dizendo, você sabe aquilo que tocou em você, você sabe aquilo que Deus falou no seu coração. Então eu te peço onde você está, você fecha os teus olhos, estenda as tuas mãos, e simplesmente fale com o Pai. Eu creio que à medida que você se render diante de Deus nessa hora, vai começar a inundar o seu coração um amor sem medidas por pessoas ou pelas quem está do seu lado. E a minha oração é que Deus nessa hora, que o Espírito Santo venha fazendo uma cirurgia nos seus olhos. O Espírito Santo de Deus venha fazendo uma cirurgia na sua perspectiva. Ele venha mudando totalmente a sua perspectiva de você olhar para as pessoas e não enxergar o ruim das pessoas, mas você enxergar o bom que Deus plantou no coração daquela pessoa. Espírito Santo, eu te peço que o Senhor venha movendo os nossos corações, que o Senhor venha movendo as realidades. Pai, que os nossos olhos sejam completamente transformados, Senhor Deus, que nós, ao olharmos uns aos outros, ao olharmos as pessoas no mundo, ao olharmos as pessoas ao nosso redor, nós não possamos olhar pelo olhar de julgamento, mas possamos olhar com o olhar de amor, o olhar de bondade, e a bondade que gera a transformação e o arrependimento, conforme a Tua palavra. Deus, começa a gerar um coração de amor na vida dos meus irmãos. Deus, começa a gerar um olhar de amor na vida dos meus irmãos. Deus, começa a gerar uma perspectiva nova no coração de cada um deles, Senhor Deus, que eles possam ser inundados nessa hora pelo Teu amor. E amado, simplesmente, se você está sendo muito sincero em relação a isso, estenda as tuas mãos e eu tenho certeza que Deus vai começar a te dar uma porção de amor diferente. Você vai começar a sentir um amor diferente brotando dentro da sua vida. Eu sei, Deus está me falando isso, que tem algumas pessoas que vão terem batismos de amor e encontros com Jesus nessa noite. Pessoas que vão começar a sentir verdadeiramente o amor do Pai, ao ponto de você olhar para a pessoa e falar assim, independente de tudo, eu te amo. Porque não é um amor seu, não é um amor que vem de você, mas é um amor que vem do Pai. Espírito Santo, eu te peço, batismo de amor. Espírito Santo, eu te peço, Senhor Deus, inunda cada coração aqui com amor, inunda cada coração aqui com a Tua vida, inunda cada coração aqui, Senhor Deus, com uma nova perspectiva. Nós não precisamos, Senhor Deus, nós não precisamos de pessoas que se afastem umas das outras pelos seus erros, mas precisamos de pessoas que amem uns aos outros, Senhor Deus, e que a bondade manifesta, Senhor Deus, gere transformação de glória em glória. Isso é ser família, povo de Deus. Isso é ser família, amarmos para sermos transformados de glória em glória. Por isso eu te peço, Espírito Santo, venha de maneira ímpar, venha de maneira sobrenatural sobre a vida de cada um aqui nessa noite. Libera o Teu poder, libera o céu na terra, Pai, libera a vida, em nome de Jesus, é o que eu te peço, amém. Amém.